Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Vocês podem se assentar, cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo da live também. Que a bênção do Senhor possa alcançar o coração de vocês. É muito engraçado que o Ronaldo me perguntou assim: Carlinhos, tem algum tema? Quer que eu cante alguma coisa relacionada à palavra? Eu falei: não, mano, tá tudo certo. E aí ele canta uma canção pelo Espírito, ele, nossa irmã, que fala de que nós não pertencemos a esse mundo, né? Nós estamos aguardando a vinda do Senhor, Ele vir nos buscar, nós não somos moradores dessa terra. Aliás, não pertencemos a essa terra, somos aqui apenas de passagem. E, basicamente, aquilo que ficou latente no meu coração, aquilo que, para essa noite, o que eu coloquei como descrição do esboço é: eu estou nesse mundo, mas não pertenço a ele. Amém? Você crê nisso? Nós estamos nesse mundo, amados. Nós andamos, comemos, dormimos, acordamos, respiramos, sofremos as dores desse mundo, estamos sujeitos às alegrias deste mundo, mas nós estamos aqui de passagem. Em nome de Jesus. Eu já estou dando um resumão, porque se você não entender nada do que eu falar, você já sabe que o cerne da palavra é essa. Amém? Eu queria que você fosse lá no livro de João. É o quarto livro da Bíblia. Nós temos o livro de Mateus, Novo Evangelho, perdão. É o quarto livro do Novo Testamento. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e o livro de João. Livro de João, capítulo 17. Do versículo 11 ao 16. Eu vou ler na nova versão transformadora, se eu não me engano é isso, NVT. O texto diz assim, João 17, do 1 ao 16. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença, Pai Santo. Tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. E os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras havia predito. Versículo 13, agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que tire isso do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, Tu conhece os nossos corações, conhece o meu coração. Tu és aquele que nos sonda da forma mais perfeita e íntegra e por completo, Senhor. Minha oração nessa noite é para que nada que seja carnal, nada que seja uma opinião terrena venha roubar aquilo que o Senhor tem para nós neste lugar. Essa palavra, Senhor, se ainda uma pessoa nessa noite, Senhor, receber, for edificada, for transformada pela Tua palavra, que é liberta, que é verdadeira, Senhor, tudo valeu a pena. A festa nos céus, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Por isso eu te louvo, te agradeço e peço, fica conosco neste lugar, no nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Se você olhar o texto, Jesus vai dizendo assim, olha, eu os deixei nesse mundo, mas ele não pertence a ele. São duas frases que eu quero dar ênfase nessa noite. Jesus começa lá dizendo assim, olha, eu estou saindo,
mas antes disso eu os deixo aqui, eu permiti que eles ficassem aqui, eu cuidei deles. Enquanto eu estava aqui, eu estava cuidando deles, mas agora eu me retiro. E eles permanecem aqui. Mas Jesus lá embaixo vai dizendo mais, e ele vai dando ênfase, dizendo que nós não pertencemos a esse mundo, ainda que estejamos nele. E eu quero trabalhar um pouco essa temática de estar ou pertencer. Para isso eu pedi ajuda de um grande sábio chamado Google, para me ajudar a entender essa parte do estar e pertencer, a diferença, porque eu tinha o meu achismo, mas eu queria uma coisa mais sólida. E quando eu fui ver sobre o estar, o significado da palavra estar, ele escreve exatamente assim: a palavra estar pode ser usada como um verbo ou nome, e tem vários significados, como estar em uma determinada condição, num momento específico. Por exemplo, e aí eu senti que o inimigo entrou no meu computador: precisa emagrecer, pois está acima do peso recomendado. Eu falei: Senhor, o inimigo está aqui, querendo roubar minha bênção. Eu estou aqui me dedicando, preparando a palavra, e o inimigo aqui batendo na porta. Próximo ponto: sofrer de algum mal. Por exemplo, estou com uma gripe daquelas, né? Demonstrar algum tipo de sentimento. Por exemplo, estou com muita saudade do noivo que viajou. Veja bem, o estar está correlacionado aqui nessa interpretação como algo que é passageiro. Amém? Ele não está falando como algo que está fixado, algo que vai se manter ali. Diferente quando eu fui ler sobre pertencer. Pertencer, o sentimento de pertencer está relacionado à identidade social, à necessidade de reconhecimento e aprovação de outros, à formação e manutenção de vínculos sociais. O verbo pertencer tem vários significados entre eles. Vou ler apenas 2. Ser propriedade de alguém, ser devido a alguém, ou melhor, fazer parte. Amém? Então, nesse primeiro momento, eu queria, junto com a igreja, ter um entendimento nesse sentido, fazer vocês refletirem sobre isso. Quando eu olho para esse mundo, quando eu falo desse templo terreno onde eu e vocês estamos vivendo, vou pegar esse mundo e vou reduzir ele para dentro de Joinville, onde eu e você moramos. Nós pertencemos a Joinville, ou eu estou em Joinville? Estou passando. Quando eu falo disso, eu não estou falando da cidade bonita, da cidade com várias oportunidades, enfim, não estou falando disso. Estou falando de vida terrestre. Como eu estou hoje. O que eu quero dizer com isso, amados? Como eu tenho olhado, tenho feito o paralelo da vida que eu tenho hoje secular com a minha fé, com a minha esperança em Cristo, com a volta de Cristo. Será que eu tenho vivido a minha vida, eu tenho seguido a minha vida com um ar de pertencimento a esse mundo ou de passagem por ele, de estar aqui? Como eu tenho regido, como eu tenho buscado, como eu tenho alimentado a minha fé, como eu tenho vivido a minha vida espiritual? Ou, pior, já nem vivo mais. Estou vivendo nesse mundo, e quando sobra um tempinho eu vou à igreja. Junto com esse texto, eu comecei a ler e eu fui para lá no livro de Juízes, capítulo 6. E eu comecei a ver um pouquinho ali da postura de Gideão, quando ele está malhando trigo e ele está passando um momento. Aquele momento é um momento em que o povo, que se chama povo de Deus, povo que é herança do Senhor, ele está sendo extremamente assolado pelo inimigo. Vamos dizer assim, pelo mundo. Como eu e você, amados. Hoje em dia a gente vive preocupado se a gente pode manifestar a nossa fé cristã ou não, ou se a gente vai ser criticado, chamado de alguma coisa, algo relacionado à fobia. Essa é bem a verdade. Eu tomei um choque esse tempo atrás, fui para uma reunião de uma empresa comercial, onde tinham várias pessoas, fomos para um prédio comercial, e a gente ouve falar dessas coisas, mas até quando a gente experimenta elas, é muito estranho.
Ficamos lá quase 4 horas seguidas de reunião, fizeram uma pausa e falaram assim, agora vocês estão liberados, vão ter 30 minutos para ir ao banheiro. E eu desci para ir ao banheiro. Quando eu desci para ir ao banheiro, eu desci bem rápido, eu estava próximo da porta, entrei, tinha aqui o local do banheiro, tinha um lugar para lavar a mão, tinha as portas fechadas assim, entrei, está tudo certo, não vi placa ali, porque eu já olhei, né, tinha placa de feminino, não falava nada, eu vi que tinha um cara lá dentro, eu entrei. Pasme vocês, quando eu saí, tinha 2 mulheres lá lavando a mão, estavam usando o meu banheiro comunitário, um banheiro unitário. Eu fiquei extremamente constrangido. Porque é algo que a gente pensa que é externo, que é lá fora, que acontece com os outros. Mas nós vamos começar a vivenciar isso daqui para frente. Está à nossa porta, pastor. Está batendo. E por que Juízes? Por que lá? Na história de Gideão, eu quero ler com vocês. Se você puder ir comigo em Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao 13. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo da grande carvalho de Ofrá, que pertence a Joás, do clã de Abisaer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descobertos pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão os milagres de que os nossos antepassados falavam? Acaso não diziam: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, diz o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um homem. Nesse primeiro momento, quando eu li esse texto e comecei a refletir em cima disso que o Senhor estava ministrando ao meu coração, e eu quero trazer isso para vocês, compartilhar isso com os irmãos nessa noite, é exatamente como muitos de nós, e eu vou me incluir nisso, para que fique tudo ok, nos sentimos referente a esse mundo aí fora. Somos um povo que nos entendemos como um povo escolhido, um povo chamado filhos de Deus, mas ao mesmo tempo temos nos sentido oprimidos por esse mundo, onde a gente às vezes tem medo de se manifestar a fé, muitos têm medo de manifestar a sua fé, referente às represálias que vão sofrer. Talvez não vão ter uma vaga de emprego, não vão poder ser selecionados nessa vaga, ou nas escolas, e eu acabo levando para esse lado, porque eu trabalho com os adolescentes, eu vejo a dor deles, nas escolas que são isolados socialmente, por serem cristãos, e eles passam uma grande luta entre ter que adquirir uma fé madura muito rápida, para poder manter a sua postura cristã, sem se abalar com esse isolamento, e pior não é o isolamento, são as perseguições, mas é o que a Bíblia nos ensina. Quando nós lemos lá em João, diz que Ele nos deu a sua palavra, e por causa disso esse mundo nos odiou. Então Gideão está nesse momento, que talvez como eu e você, ou alguns irmãos ao nosso redor, estão dizendo: olha, Senhor, Tu está dizendo aí que Tu és meu Deus, Tu estás dizendo que Tu és o meu Senhor, e que eu ouvi meus avós um dia dizendo que viram aqui cego enxergar, que viram gente ficar com dente de ouro nas campanhas, que viu
demônio sai correndo, se arrastando por baixo do banco, e essas coisas todas, e eram as pessoas caindo na unção, e eu ouvi falar tudo isso, mas hoje o que eu estou vivendo é uma frieza, é uma perseguição, Deus. E o Senhor está me chamando ainda para ir para fora, para servir. Como é que é esse negócio? Talvez alguém mais sanguíneo que nem eu, fico me colocando num lugar de Gideão, e pensando, e eu me lembrei de uma segunda história, que quando um dia roubaram o meu carro, eu tive um carro roubado, e ainda estava pagando o carro, né? E eu tive que ficar um bom tempo ainda, não conseguia comprar outro. E às vezes eu sentava assim no banco, próximo da hora de vir para o culto, tinha que sair 1 hora, 2 horas antes. Isso que eu estava já numa fase boa, que eu tinha dinheiro para pagar o ônibus. E eu ficava vendo os playboyzão passando assim no carro. Cerveja, uma latinha de cerveja na mão, outra assim dirigindo, e eu no banco. E eu, muito maduro, dizia assim: Deus, olha aí, ó. Eu sou teu filho, estou aqui andando de ônibus. Você é um filho do diabo. Tem um carro, né? Na minha ignorância espiritual. Entenda isso. Não sabia eu que era um tempo que o Senhor estava ajustando ali, apertando o parafuso, para deixar um pouco melhor essa ferramenta, afiando, né, o machado. Mas eu me lembro, e quando eu li isso, eu me lembrei exatamente disso, eu bravejando com Deus, assim, achando que Deus, olha aí, ó, os perseguidores têm. Se nós olharmos, se eu não me engano, o profeta Natan fez isso. Ele começa a dizer para Deus: Deus, olha lá os ímpios têm isso, os ímpios têm aquilo. E aí Deus depois leva a mostrar para ele qual era o final desses ímpios. Mas, amados, talvez eu e você, talvez você esteja nessa fase espiritual, olhando que nada dá certo, que você não consegue adquirir as coisas, você está pagando aluguel, está difícil, eu não sei qual que é, pode ser questões financeiras, ou pode ser uma questão física, talvez uma doença que tenha assolado a sua vida, ou um parente teu, alguém que você ama, e você está que nem Gideão, Deus te chamando, Deus querendo ter um particular contigo, e você olhando para Deus assim: Deus, mas espera aí, se tu és Deus mesmo, por que eu estou passando por tudo isso? Se tu está me chamando, se tu tem uma obra, se tu tem um chamado na minha vida, se tu quer que eu saia do banco e deixe de ser um membro só de banco e ponha a mão na massa, venha trabalhar na brigada, no grupo de senhoras, como diácono, sei lá, venha servir ao Senhor, por que eu ainda estou vivendo essa situação? É exatamente o desabafo de Gideão. Mas eu quero te dizer, voltando ao ser, ao estar, ou ao pertencer, dependendo de como você estiver vinculado a esse mundo, vai refletir a reação que você vai ter diante dessas situações. Se você pertence a esse mundo, você vai estar olhando para as coisas desse mundo e bravejando contra o Senhor, apegado às coisas desse mundo, reclamando: por que eu não tenho, Senhor, por que comigo não acontece, porque agora, amados, se você estiver num ponto de vista de alguém que está como passageiro, alguém que não pertence a esse lugar, a sua concepção, a sua reação será outra. Você vai ter um entendimento, você vai dizer: Senhor, o que me importa é o Senhor. Eu quero olhar para o foco, eu quero olhar para o alvo, eu quero, Senhor, pensar que amanhã essa trombeta vai tocar. E eu não estou falando isso para você deixar de pagar a conta de luz, porque amanhã Jesus vai voltar. Paga a conta de luz, senão quem vai voltar na sua frente da sua casa é o cara para cortar a luz. Deixa lá, depois deixa energia para quem ficar aí, está tudo certo. Não se apega. Há um texto na palavra que conta uma parábola que fala de um trabalhador, de um dono de uma vinha que aumentou o seu celeiro para acumular tesouro, encheu o seu celeiro para muitos invernos, e ele começou a acumular, criou um pavilhão maior, estocou, e aí alguém pergunta para ele assim: homem, tolo, por que acumulas tesouros nessa terra, onde a traça, a ferrugem, o tempo vai consumir? Correto é que você acumule tesouro nos céus. Então, meus amados, talvez eu e você, nós estejamos tão impregnados ainda nessa vida secular, no nosso dia a dia. Deixa eu te falar, eu não estou falando de viver como o mundo vive.
estou falando de que nós estamos num ritmo tão grande de acordar para trabalhar, para estudar, e ter que pagar a conta, e comer, e educar os filhos, e isso e aquilo, que quando a gente não olha para o nosso futuro celestial. Às vezes a gente está tão preocupado em que o meu filho ele tenha um bom estudo, que ele tire boas notas, que eu não me preocupo em ensinar a Bíblia para ele. Eu não o preparo para o futuro celestial, eu só apenas o preparo para o futuro comercial, profissional, financeiro. Está tudo certo, não, ele é criança, deixa ele curtir, deixa ele aproveitar, ele é criança ainda, está garantido. Amados, cada dia que passa, as crianças perdem a inocência mais cedo. O Senhor te guarde, Tota, em nome de Jesus. Esse trabalho, eu estava chorando ali, eu estava vendo, e não tem como não se emocionar, dizer, Senhor, quem cuidará deles? Quem os levará adiante? Deixa eu te falar, porque eu acredito que o Senhor, meu ponto de vista sobre a brigada, e tem a ver com isso, Deus está levantando guerreiros nesse mundo. Entenda uma coisa, amados, Deus não quer levantar homens e mulheres para fazerem parte pertencentes deste lugar, dessa terra. Deus quer levantar pessoas que são passageiras, pessoas que vão entender o seu propósito neste lugar, que eles estão aqui para batalhar contra o mundo obscuro, o mundo tenebroso. Vão sim formar famílias, vão sim crescer, serão sim a igreja que vai estar aqui depois de mim e de você. Mas eles precisam entender qual é o objetivo deles neste lugar. A prioridade deles é os céus. Como eu tenho reagido à opressão desse mundo, amados? Como que eu tenho me posicionado quando alguém vem e diz para mim, quando a internet vem e diz para mim que eu preciso aceitar aquilo que está sendo colocado, imposto lá fora, como comum? O livro de Romanos diz que eu não devo me moldar a esse mundo. Não vos amoldeis a esse mundo, mas renovai-vos as vossas mentes. Com a renovação, com a intenção do Espírito. O Senhor tem nos dado um alerta para que eu e você, a gente não venha se encaixando. Já viu quando você está com pressa e precisa pegar um elevador e tem muita gente? Como é que é? As pessoas vão encostando, aí o pessoal encosta assim, né? Aí entra, cabe mais um. Eu sempre olho para ver o número de quantidade, de peso, eu já penso comigo, olho para o cara e falo assim, cara, só eu e esse cara já cai o elevador. Não precisa ter mais 3 pessoas aqui. Antes eu não tinha essa preocupação, hoje eu já... E aí as pessoas vão se amoldando, lembra? Aí o cara que está entrando com a esposa, pega a esposa, já bota ela aqui, defende ela, né? Para ninguém... E aí às vezes que você acha que cabia 2, 3, cabe 5, 6 pessoas. Por isso existe lá um aviso de limite. E assim nós fazemos na nossa vida secular, no dia a dia. É ou não é? Eu e você precisamos trabalhar. Eu preciso adquirir isso, então eu começo a gastar mais tempo trabalhando e menos tempo no Senhor. O inimigo, ele não precisa nos tirar de dentro da igreja, amados. Ele basta nos ocupar. Eu estava ouvindo uma palavra sobre um pastor, eu gosto de ouvir, ele estava pregando sobre a questão de honrar a Deus em todas as áreas da sua vida, inclusive nas ofertas, nas finanças, amém? E ele começa a explanar, pastor, e falar que quando Moisés vai tirar o povo do Egito, eu estava meditando sobre isso com a Dani, com o Arthur no carro, conversando, falando, cara, olha o que eu ouvi, filho, olha só, meu amor, olha que legal. E falando sobre isso, ele fala que quando Moisés vai, e Faraó é uma tipificação de Satanás, né? Na Bíblia. E ele começa então a haver uma batalha entre Deus e o diabo ali, entre libertar o povo para adorar a Deus e não libertar o povo para adorar a Deus, e no decorrer disso começa então a aparecer as pragas, e aí então o inimigo, através da vida de Faraó, começa a ser mais sutil, dizer assim, olha, e aí você vai se identificar se nós sofremos ou não sofremos isso hoje, amados. Olha, faz o seguinte, Deus fala assim, deixa meu povo vir me adorar. Deixa o meu povo, esse é o recado, deixa meu povo ir para me adorar. O que o diabo faz comigo e com você? Ele nos ocupa mais ainda. Ele nos coloca mais a fazer, ele nos coloca mais ocupações.
E aí a gente diminui o tempo. Foi o que Faraó fez: olha, antes eu dava a vocês a palha, agora vocês vão ter que sair por aí, catar palha, e vocês têm que entregar o mesmo número, a mesma produção que vocês entregavam antes. Aí Deus vem, dá-lhe praga neles. Daí volta para a negociação. E aí ele chega num outro ponto, ele fala assim: então tá, faz o seguinte, vamos entrar num acordo aqui. Pode levar o povo, mas não vai para longe, fica aqui perto. Não, não é isso. Dá-lhe praga neles. E aí Satanás vai fazendo isso comigo e contigo, amados. Às vezes ele não precisa nos tirar da igreja, mas a gente pode dar uma passeadinha ali fora e já volta. Está tudo certo, é só um momento de distração. Eu não preciso sair de vez. É só um tempinho fora, é só uma passeada lá fora. É só gerar um laço. E aí nesse decorrer dessa passagem e dessa descrição que ele está dando, ele fala que na segunda e na terceira, e numa das vezes ele fala assim: olha, faz o seguinte, então tá bom, pode levar o povo, pode levar, mas faz assim, as mulheres e os homens, as mulheres e as crianças ficam, vai só com os homens, para onde você quiser. Diz: não, vem praga de novo. No resumo disso tudo, ele faz uma última proposta bem sutil, que é o que eu e você na maioria das vezes sofremos. Você pode vir para a igreja, você pode até assumir um ministério, você pode ser cheio de Deus, mas o gado vai ficar. Aquilo que é os teus pertences, fica aqui, é meu, está tudo certo, combinando assim. E aí o pregador, ele descreve, pastor, que nesse momento ele vê e imagina Moisés se irando, dizendo assim: não vai ficar nenhuma unha para trás. E aí ele resume tudo isso dizendo que, amados, o que Deus quer de mim, de você, Deus nos quer por completo. Deus quer o meu tempo e o seu tempo. Deus quer a minha família e a sua família aqui. Deus quer as suas finanças, seus bens, como honra para Ele, para adorar Ele em todo o tempo. E você? E eu vejo esse processo que Gideão está passando, porque ele, se a gente for mais à frente, você vai ver no decorrer da passagem, que Deus fala assim: olha, Gideão, eu vou te dar força. Gideão não consegue mais acreditar nessas promessas. Fala assim: Senhor, se és o Senhor realmente que vai me levantar, então, deixa eu ir lá preparar um cozido, deixa eu ir lá fazer um assado para o Senhor, e o Senhor então vai experimentá-lo. Ele fala: pode ir, mas como eu e você, Gideão, nós estamos cheios de medos, pelas amarras que o mundo tem colocado sobre nós, essa redoma que vai nos sufocando, e em vez de eu e você, nós nos manifestarmos de uma vez como filhos de Deus, a gente começa a se oprimir. Eu já não posso mais falar no meu trabalho muito sobre Jesus, porque pode ser que falar de Jesus ofende algumas vertentes, algumas linhas de raciocínio, e eu posso ser chamado a atenção, e eu tenho que respeitar, porque é um bem comum entre todos. Agora, antigamente, quando um palestrante ele queria falar algo sobre motivação, sobre isso, ele usava a palavra do Senhor para isso. Hoje em dia ele não pode, porque pode ofender o ponto de vista ou a intenção de alguém, porque hoje em dia Deus ofende. Nesse processo que Deus está fazendo com Gideão, e eu quero caminhar direto para isso, chega um ponto em que Deus fala assim: Gideão, eu preciso te tirar desse estado em que você está se sentindo como um escravo, oprimido. Sabe, Gideão estava lá malhando o trigo num lugar onde não era para malhar, escondido, se escondendo, porque a qualquer momento o inimigo poderia vir e roubar tudo aquilo que ele faz. Às vezes o que me assusta é o crente falar assim: ó, não fala os seus sonhos alto, que o inimigo pode ouvir. Cara, me perdoa, amado. Se você não puder proclamar o que você tem desejado no Senhor, os seus sonhos, os seus projetos no Senhor, porque se o inimigo ouvir, ele vai impedir, tem alguma coisa errada na sua fé. Ela está focada do jeito errado. Não é no Deus verdadeiro. Me perdoem. E aí então,
quando Deus vai passando por esse processo com Gideão, chamando ele à realidade, falando: Gideão, eu sou o teu Deus. Esse pessoal, ele não vai te destruir mais. Eu estou te chamando para ir ao mundo, pregar o evangelho, para ir libertar o meu povo, que é o chamado que o Senhor tem para nós, amados. Porque se fosse só para nós irmos aos céus, ao momento que você aceitasse Jesus aqui, pronto, mais um, aceitou. Eu não sei nem se as pessoas viriam aceitar Jesus se fosse assim, pastor. Já pensou? Eu não vou aceitar Jesus, porque o irmão foi lá aceitar Jesus, já morreu, Jesus já levou. Eu não vou aceitar, vou. Senhor, eu quero, mas eu não quero, entendeu? Você está entendendo? Eu não quero ir já. Deus fala para Gideão: olha, Gideão, antes de eu te levar lá fora, antes de eu te levar diante do inimigo, para ser guerreiro, para fazer, eu preciso que você arrume esse altar. Dentro da casa, dentro do lugar onde ele morava, existia um altar a Baal e uma outra deusa. Você vai lá e você vai destruir isso, e você vai edificar um altar no meu nome. Isso está lá em Juízes 6, do 24 ao 27. Quer ver? Dá uma olhadinha comigo lá. Versículo 24. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofrá, no território do clã de Abizer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos, e derrube o altar que o seu pai fez para Baal, e corte o poste de Azera que fica ao lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor, o seu Deus, no alto dessa colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto, e use a lenha e a madeira do poste de Azera que você cortará. Gideão levou 10 dos seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém fez tudo de noite, com medo da sua família e do povo da cidade. Bem, uma das coisas que eu coloquei ali, que oferecer sacrifício, você construir esse altar e oferecer, está correlacionado a relacionamento com Deus. Ninguém que não tinha intenções com o Senhor, ou um tipo de relacionamento com o Senhor, estava preocupado em oferecer nada para Deus, não, meu amado. Aí a minha pergunta para você, novamente, é entre ser ou pentecer. Como você tem administrado isso? Como está o seu altar aí dentro? O que está queimando aí? A quem está sendo oferecido o seu incenso de adoração, seus sacrifícios pessoais? Eu não estou falando de que Deus quer sangue, nada disso. Você já sabe que Deus não quer mais essas coisas. Deus quer eu e você. A quem nós estamos entregando ao Senhor? A Baal, Deus do dinheiro? Deus me chama e chama você nessa noite, talvez todos ou alguns neste lugar, a reconstruir esse altar, amados. A sair desse estado de pertencente aí fora, a esse mundo, desse ritmo que eu e você estamos vivendo, frenéticos, onde que a gente menos percebe quando veja, se der eu vou no culto. Se der eu tiro um tempo para o Senhor. Amado, deixa eu te falar, eu entro no meu carro hoje, e é um dos momentos em que eu mais tenho tempo com o Senhor, às vezes, que é eu o Senhor no chuveiro, é eu o Senhor. Eu tenho meu tempo com o Senhor, mas é o tempo inteiro no modo de dizer, a oportunidade que eu tenho de falar com o Senhor, é engraçado. Eu estava dirigindo esses dias e comecei a falar de umas coisas com o Senhor, falei: Deus, Senhor, isso, estou sentindo isso, mas eu queria sentir aquilo, e aí eu lembrei que eu tinha que parar para comprar um pão de queijo. Falei: Senhor, espera um pouquinho que eu vou ali comprar um pão de queijo aí, mas eu já vou voltar a falar com o Senhor, só um instante. Até porque o meu jeito, eu não consigo falar com 2 pessoas ao mesmo tempo. Tinha que falar com a atendente e com a balconista. E depois eu voltei já com um temor de ter perdido aquela conectividade que eu estava ali, sabe, pastor? Aquela atmosfera que eu tinha criado dentro do carro ali com o Senhor, aquela presença do Senhor ali, me ouvindo, e eu sabia que Ele estava ali me ouvindo. Você entende?
essa quebra muito rápida por causa de um ciclo, por causa de uma necessidade física, por causa de algo que nós estamos acostumados e temos que parar e temos que fazer sempre, vai nos roubando muitas vezes, amados. Então, eu queria que você parasse e pensasse como que está o teu ritmo de vida hoje. Será que você tem olhado para o futuro e planejado subir aos céus? Ou construir novas casas, ou adquirir mais dinheiro, novos bens? E deixa eu falar, não há problema em ter finanças e ter bens, amados. Mas, se você estiver muito preocupado com isso, e menos com o dia do Senhor, você está pertencendo a esse mundo já. Quando na verdade você tinha que ser passageiro. Quando eu sou passageiro nesse mundo, eu divido o que eu tenho. Você entende? Que é o que a igreja de Atos estava vivenciando. Naquele período onde, não estou falando para você vender sua casa e dividir comigo. Mas é o que o povo fazia, vendia os seus bens. Para que todos tivessem uma vida igual, porque eles acreditavam que nada ia ficar ali. Que importava não era esse plano, era a glória do Senhor. Era o que Jesus estava vindo. O que eu quero chamar ponto de vista para vocês nessa noite é você olhar para o seu coração, olhar para dentro de você e falar: Senhor, quanto eu estou pertencendo ainda a esse mundo? O quanto eu ainda estou preso a ele? Quanto eu estou me inserindo nesse mundo a ponto de ficar enraizado? Você já viu quando para terminar, essas plantas que vão no muro assim, que vai, é tipo uma trepadeira, né? Ela vai enraizando. Enquanto ela está pequenininha, você consegue tirar na mão, assim. Mas depois que ela toma o muro, amados, aquilo ali deve ser terrível para tirar. Eu acredito que dê para tirar, mas só matando, talvez. E às vezes nós estamos permitindo que nós vamos criando raízes nesse mundo, nas coisas que são terrenas. Deixamos de confiar no Senhor. Deixamos de acreditar nas promessas. Gideão passou a ter dificuldade de acreditar nas promessas, num Deus que pode todas as coisas. A minha pergunta para você: você crê nisso ainda? Você crê que Deus pode curar seu parente que tem câncer? Eu e a tia Dani temos vivido um tempo que tem nos unido bastante para a honra e glória do Senhor, como casal, como família, mas tempos difíceis fisicamente. E não tem quase, quando a gente para conversar e que a gente se vê diante de Deus, eu falo assim: meu amor, eu creio que o Senhor pode e que o Senhor vai te curar. Sabe por quê, amados? Eu prefiro exercitar minha fé. Prefiro crer do que desistir, do que estar pertencente ao mundo, a uma medicina que diz que é algo eterno. Para terminar, quando eu falava do meu joelho, né, da cirurgia e tal, um dia o Senhor vai me curar, e glória a Deus, que não sei o quê. Tia, mas o tio acredita que Deus vai te curar? Um dia o joelho do tio vai ficar 100% sarado, que vai sair os parafusos, eu espero que não pule para fora, porque eu tenho medo de que doa. Só desaparecer, Deus só se fizer desaparecer já está bom. Né? Se for fazer uma coisa mais assim, né? Terrorizante isso. Amados, Deus fala: vai acontecer. Sabe por que vai? Porque se não for nesse plano terreno, no dia do arrebatamento, a Bíblia diz que eu terei um corpo glorificado. Esses defeitos dessa terra não ficam mais, não vão comigo. Amém? Então eu queria deixar uma pergunta nesse final para você. Como você está hoje? Em qual dessas duas palavras você sente que você está se enquadrando? Como alguém que está de passagem? Ou alguém que pertence a esse lugar, a esse mundo? Amém?